que muitos dizem, aleluia, que ele não precisa, ele precisa. Aleluia, então somente crê no Senhor. Amém, igreja? Aleluias. Então ouve os pregadores emocionais, aleluias, certamente pode ouvir, aleluia, mas toma para si apenas a razão, quer servir a Jesus Cristo e não deixar ser levado pelas emoções, mas a razão de nós nos preparar para a glória. Amém? Amém. Aleluia. Vamos meditar a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, que é o tema desta campanha. Aleluias, ao qual, aleluia, fui convidado pela misericórdia de Deus para trazer esta mensagem pela responsabilidade de apregoar aquilo que o Senhor direcionou através da tua palavra. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Ezequiel 37, aleluias, a partir do versículo 1 que vai nos dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, o Senhor sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos secos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como o Senhor deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, e por cima, aleluias, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu, aleluia, a nossa esperança, nós estamos cortados, portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Toma teus assentos, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua vida. Aleluia. O profeta Ezequiel, levantado no tempo certo do Senhor, para profetizar a casa rebelde, a casa sequíssima, a casa distanciada do Senhor, a casa que não tinha mais intimidade com teu Deus, a casa que não buscava mais a presença nem o conhecimento
do Senhor. Aleluia. A casa de Israel que não mais reverenciava a Deus, aleluia, com os teus sacrifício de corpo, alma e espírito, aleluia, mas o povo estava disperso, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, Deus, ele leva o profeta Ezequiel, aleluia, o Senhor quando chama o profeta Ezequiel para pregoar sobre o meio do teu povo, o Senhor, aleluia, no capítulo 2, aleluia, de Ezequiel, o Senhor vai dar uma ordem para Ezequiel, dizendo para Ezequiel que ele não estava sendo enviado a um povo de língua estranha, aleluia, mas certamente eles iam entender o que ele falava, porque não era de linguagem diferente, era a mesma linguagem, era o mesmo povo, aleluia, era o mesmo povo que servia a Deus, mas o Senhor disse, não tem mais, Ezequiel, ainda que não queira ouvir, o Senhor disse, aleluia, que ouça ou que deixa de ouvir, aleluia, mas fala a minha palavra, para que ele saiba que no meio deles houve um profeta de Deus, aleluia. O Senhor vai chegar e dizer para Ezequiel, coma o que eu te dou, e não seja rebelde, como a casa rebelde. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ezequiel, Deus agora abre a visão, Ezequiel agora vê o rolo, e ele disse, aleluia, que ele ouviu a voz da que dizia, para que ele tomasse aquele rolo e comesse, porque na boca era doce como mel, mas no seu ventre ia amargar como fel. Mas o que importava era que apregoasse a verdade, que falasse para Israel aquilo que Deus tinha ordenado, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, assim começou o ministério de Ezequiel no meio de Israel, pregoando a verdade, aleluia, a qual o povo não queria ouvir, a qual o povo não queria receber, aleluia. Muito obrigado, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, até nos dias de hoje, aleluia, a rebeldia para ouvir a palavra de Deus é grande, pastor. É grande, igreja. Aleluia, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir profecias enganosas, aleluia, encontra muitos. Para pregoar apenas revelações, existem muitos. Aleluia, para enganar o ouvido do crente, deixar o crente vazio e mortificado espiritualmente, existe muito, aleluia, porque o povo acostumou arranjo na palavra, o povo acostumou se alimentar apenas daquilo que sacia a tua carne e não que sacia o espírito, aleluia. Por isso a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti, dizendo, agora o Senhor mandou, aleluia, o profeta pregoar, aleluia, passou ali, aleluia, Isaías pregando, passou Jeremias, aleluia, pregando, agora vem Ezequiel, aleluia, Deus revelando coisas mais profundas, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, no capítulo 37, Deus agora ele revela, aleluia, para Ezequiel, o povo estava tão seco, o povo estava tão vazio, o povo estava tão cego, o povo estava tão coxo, o povo estava tão morto, o povo estava tão desordenado, o povo estava tão disperso, que para eles estavam ainda adorando a Deus. Aleluia, para eles ainda eles eram crentes fiéis. E nos nossos dias, pastores, aleluia, ainda tem muitas pessoas assim, porque veste roupa de crente, porque prega a palavra, acha que está vivo, mas o Senhor, ele vai revelar para mim e para ti, aleluia, que a nossa vida eterna, uma vida diferente, aleluia, uma vida cheia da presença, não está no vestir da roupa, não está no falar da palavra, mas está no viver a palavra. Aleluia, porque Ezequiel, quando o Senhor mostra essa desordem no meio de Israel, no versículo 4, aleluia,
vai profetizar casa, ele não vai profetizar casamento, ele não vai profetizar festa, ele não vai profetizar qualquer coisa material, mas é o que ele vai profetizar dizendo: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Então a palavra do Senhor, o profeta está profetizando, dizendo: quem não ouve a palavra do Senhor, ele está morto. Porque ele vai prosseguir dizendo, aleluia, no verso 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, se não ouve a palavra, se não exerce a palavra, aleluia, se a palavra está apenas passando de um ouvido por outro e não está no coração, o Senhor está dizendo, então logo ele está morto. Aleluia. Mas a profecia de Ezequiel era: quem ouvir a palavra, Deus vai fazer. Quem der ouvido a palavra, porque ouvir a palavra até os vizinhos podem ouvir, quem passar na rua pode ouvir. Agora, dar ouvido à palavra é diferente, porque quando se dá ouvido, análise, aleluia, há diferentes pontos de se observar, de entender, de compreender, de viver, de guardar. Então, dar ouvido é obedecer, aleluia, dar ouvido é exercer, dar ouvido é viver, aleluia. Então, quem ouve é diferente de quem dá ouvido, aleluia. Por isso o profeta já vai profetizar para o povo de Israel: é preciso dar ouvido, crente, porque se não der ouvido a palavra do Senhor, o Espírito dele não vai entrar em vós. Aleluia. A palavra do Senhor vai deixar claro, aleluia, a profecia era para o povo viver através da palavra, era para o povo vivificar através da palavra, era para o povo se levantar e se organizar através da palavra, aleluia, porque ele profetizou para o povo seco, para o povo desordenado, para o povo que estava separado, a palavra para que eles viessem ouvir e estar de pé. Aleluia, aleluia. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, Ezequiel não estava no vale, aleluia, como muitos estão dizendo por aí. Aleluias, levanta a campanha do vale do osso seco e quer pregar abundância. Ele estava no vale para profetizar a palavra, para crente ressuscitar. Ele estava no vale pregando a palavra para crente ter vida. Ele estava no vale pregando a palavra, dizendo que haveria um Espírito de Deus, aleluia, que ia entrar naquele povo se desse ouvido. Ele estava no vale profetizando ao povo, dizendo: Deus vai fazer vocês levantar dos vossos sepulcros. Aleluia. Ele estava dizendo e profetizando: Deus vai te levantar desta tua mortandade, aleluia, desta tua prisão, aleluia, que te separa dele, aleluia, Jesus. O Senhor, ele estava ali ordenando a Ezequiel que apregoasse a verdade. Quantos estão com o microfone na mão pregando? Aleluia, profetiza, meu irmão. Como é que eu digo para você? Profetiza, meu irmão, na tua casa, profetiza no meio dos teus, profetiza ali. Ei, olha, Ezequiel profetizou e teve vida. Ei, Ezequiel tinha vida com Deus. Aleluia, glória. Eu não posso mandar você profetizar se eu não sei da tua vida com Deus. Aleluia. E muitos pregadores têm conduzido ao povo, está com a vida errônea. O povo está, aleluia, desconcertado e diz: profetiza na tua casa, profetiza que vai ter bonança, profetiza que vai ter aquilo. Mas a profecia era: dá ouvido à voz de Deus. Aleluia. Isaías capítulo
verso 19, aleluia, o Senhor vai dizer: se derdes ouvido a minha palavra e obedecerdes, comerás o melhor desta terra. Ainda ele está dizendo: é a minha palavra que tu obedece para as coisas boas acontecer. Então, para nós profetizar, nós precisamos viver a palavra, nós precisamos estar com Jesus, nós precisamos estar segundo a vontade dele, porque Jesus vai dizer: se vós permanecer na minha palavra e o meu amor em vós e vós em mim, ele disse assim: pode pedir tudo o que vós quiserdes e assim serás feito. Então é a palavra, é a palavra que muda o crente, é a palavra que vai trazer providência. Não é a profecia da boca para fora que vai dizer que na tua casa vai haver paz. Mas quando tu começar a orar, quando tu começar a jejuar, quando você começar a colocar a casa em ordem, ao altar diante do Senhor, tudo acertado, aleluia, aí você pode dizer: vai ter bonança, aleluia, vai ter providência. Aleluia, nós estamos vivendo um tempo de palavras cheias de arranjo, palavras enfeitadas, palavra que alega crente, e crente não muda, crente não se conserta, crente não se converte, crente não levanta, aleluia, passa anos e anos e está da mesma maneira. Porque, igreja, as pregações cheias de arranjos que modifica o caminho da vida eterna, que modifica a vida com Deus para viver uma vida terrena. E muitos pregadores têm matado, muitos falsos profetas têm matado o crente na casa do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, Ezequiel no capítulo de número 8, a palavra do Senhor vai nos dizer: Deus, ele pega Ezequiel diz que ele estava sentado, aleluia, com os anciãos, e de repente veio como uma mão de fogo, e ali o arrastou, o levou em espírito, aleluia, e o Senhor o levou para mostrar a abominação dentro do templo, dentro do santuário, e a palavra do Senhor vai nos dizer, e quando ele foi levado, aleluia, o Senhor abre agora os teus olhos, e no santuário, na frente do santuário, ele vai ver logo o que, igreja? A estátua do ciúme, na frente do santuário do Senhor, aleluia, provocando a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Os crentes provocam a Deus, não é só dentro não, eles começam fora. A idolatria começa lá e traz para dentro da casa. E quando Ezequiel entra, aleluia, ele vê sobre o altar a imagem do ciúme, e o povo ali adorando, e o povo ali exaltando, aleluia. Quantos e quantos não tem, aleluia, vivido uma idolatria? Não precisa ter a imagem aleluia, desenhada, ou uma estátua, mas está no coração a idolatria. Se tem um pregador famoso, eu vou para lá. Se tem um cantor famoso, a casa enche. Meu Deus. Porque há uma imagem de idolatria, há um povo para ser adorado, e a reverência para Deus. Para onde foi? O povo vem por causa do pregador famoso, vem por causa do cantor famoso, e a palavra do Senhor vai dizer que lá eles estavam, era no templo, adorando, aleluia, escarnecendo o nome do Senhor, e a adoração não era para Deus. Quantas congregações perderam a adoração para Deus, e adora a si mesmo aos homens que vêm cantar ou pregar, aleluia, e Deus está olhando, e a palavra do Senhor vai nos dizer, o profeta Ezequiel, aleluia, agora o Senhor mostra para Ezequiel, entre Ezequiel e veja, Ezequiel agora começa a contemplar nas paredes desenhos de répteis de todos os animais abomináveis aos olhos do Senhor dentro do templo, aleluia, adorado com deuses, aleluia, idolatrado com deuses pelos cristãos, aleluia, a idolatria estava oculta dentro da casa do Senhor, e o Senhor agora vai dizer, Ezequiel, entra mais, passa pelo aquele buraco, termina
para deuses estranhos? Quantos têm se preocupado, igreja? Quantos pastores não têm se unido para idolatrar Satanás, para ganhar bonança de dinheiro? Reúne para dizer que as coisas é para Deus, aleluia, mas o Senhor diz: não pode, aleluia, adorar dois Deus. Ode uma um e ode a outro. E quando o Senhor vai dizer adorar a Deus, e mamãe está dizendo ao dinheiro. Quantos não têm se reunido por dinheiro? As proclamações é dinheiro, as festas é dinheiro. O compromisso com o povo é voltado no lucro para si próprio, para engrandecer e exaltar. Ezequiel agora ele estava contemplando o povo adorando a deuses estranhos. Então pera aí, igreja, se no nosso dia ele não precisa queimar incenso, aleluia, mas ele tem uma adoração, aleluia, ao dinheiro, então logo ele não adora ao Senhor, adora a si mesmo. E isto é na casa. Crente continua no vale, crente continua sem sabedoria, crente continua com a vida distanciada, sequíssimo, longe do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer, Deus agora diz para Ezequiel: coisa abominável tu ainda vai ver. Aleluia, chega, ele entra mais para outro compartimento. Lá se encontra as mulheres de joelho, assentada, chorando a imagem de Tamuz, adorando aquilo que não era Deus, se derramando, se rendendo, adorando aquilo que não era Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, há uma idolatria terrível no meio da tua igreja, na terra. Aleluia, Deus agora ele pega Ezequiel e leva e diz: coisa mais horrenda tu vai ver, Ezequiel. Lá se encontra de costa, virado para o sol, adorando o povo, adorando o Deus sol. Aleluias. E o Senhor mostra para Ezequiel que este povo agora, aleluia, que se dizia santo, que se dizia eleito, aleluia, da casa do Senhor, o Senhor mostra, são pecadores, são transgressores, aleluia, são iníquos, e eles fazem tudo, aleluia, o oculto, mas o Senhor lhe disse que não tem nada oculto que não será revelado. E o Senhor revela. Quantos pastores não têm caído, quantas pastoras, quantos missionários, missionárias, quantos apóstolos, quantos obreiros não têm caído, que Deus tem mostrado que o centro da impiedade não permanecerá na casa do justo para sempre, mas ele tira. E o Senhor sacode a figueira, o Senhor derruba fruto podre, o Senhor limpa a tua casa, para que, aleluia, aqueles que estão vindo adorar o Senhor de verdade não se contaminam. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: por isso Israel se tornou pastor, se tornou, meus irmãos, como osso seco, porque eles apenas estavam como crente aos olhos do povo, achando que Deus não ia ver o seu pecado no teu interior. Agora o Senhor mostra mais para Ezequiel, eles estavam como osso seco. Por quê? Porque deixou de adorar Deus. A tua adoração toda era para deuses estranhos. Os crentes nos dias de hoje não precisam de olhar diante de uma imagem, só precisa ele aplicar o teu coração a vaidades, aleluia, que satisfaz a tua carne e não teu espírito. Aleluia, ele já deixou de adorar Deus, aleluia, já está cego, aleluia. E a palavra do Senhor agora ele mostra a Ezequiel é levado em espírito e vê como Israel se encontrava. E não eram os ímpios, eram os crentes, era o transgressor da lei, porque ímpio não tem lei, ímpio não tem estatuto, ímpio, aleluia, não tem mandamento, ímpio, aleluia, eles não têm quem
está sem conhecimento. Mas o povo de Deus não era ímpio, mas transgressor da lei do Senhor. Se eu e você conhece a palavra e não exerce, nós não somos ímpios, nós somos transgressor da lei. E os transgressores da lei é mais pecadores do que o ímpio, porque o ímpio não conhece, o ímpio não tem lei, eles vivem como sem lei. Mas nós temos uma lei, porque é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor e o Santo do Santo, o onipotente, onisciente, onipresente. Ele pôs estatuto no meio do teu povo para servi-lo. Aleluia, como de testemunho. Aleluias. E a palavra do Senhor vai nos dizer, Deus agora mostrou para ele que mesmo que Israel estava com o osso seco, idolatrando a outros deuses, sem vida com Deus. Olha aqui, igreja, olha o tamanho do amor desse Deus. Aleluia. Olha o tamanho desse Deus. Ele olha para a terra, ele levanta o teu profeta, mostra a abominação na casa, nos corações e nos pensamentos do povo. Fala que o povo está seco, o povo não tem conhecimento dele, o povo está distanciado. Mas ele disse assim: profetiza. Será que tem jeito, Ezequiel? Será que tem jeito para esse povo? Será que esse povo pode um dia voltar para mim? Será que esse povo um dia pode buscar os meus conhecimentos? E o profeta olha e diz assim: Senhor, tu sabes. Aleluia. Porque Deus, ele sabe como botar. Ele vai dizer a Jeremias no capítulo 18, aleluia, o Senhor vai mandar ele descer e vai mostrar quem é o oleiro, quem é que transforma, quem é que refaz, quem é que monta, aleluia. E ele vai dizer aleluia, para Jeremias: Jeremias, não podeis eu fazer, aleluia, com a casa de Israel, assim como fez esse oleiro com o vaso, porque o vaso se quebrou, mas ele restaurou. Ele disse assim: a casa de Israel foi só esbarro na minha mão, e eu sou o oleiro. Então aqui também o Senhor estava dizendo a mesma coisa para Ezequiel: Ezequiel, eu vou botar, eu vou apertar, eu vou quebrar, e depois eu tiro do sepulcro, depois eu tiro desta mortandade. Aleluia. O Senhor, aleluia. Muitas vezes o crente, ele não entende o procedimento do Senhor. Muitas vezes o crente mesmo se coloca, aleluias, no caminho do pecado. O crente mesmo se coloca nas falhas, o crente mesmo se posiciona errado, aleluia, tem as consequências e diz que tudo é provação de Deus. Mas nem tudo é provação de Deus, porque Deus vai provar quem está falho. Deus vai provar quem já está tudo no pecado. Deus prova e aprova quem ele vê que quer ser fiel, que quer vida. Aleluia. Porque ele disse para Satanás que ele viu Jó íntegro, reto, aleluias, desviava-se do mal. Ele conhecia, aleluia, o coração, a vida de Jó. Mas o Senhor, ele deixou Jó ser provado. Jesus fiel, conduzido ao deserto pelo Espírito Santo a ser provado. Aleluia. Pedro, depois cheio do Espírito Santo, conduzido à prisão para ser provado. Então, crente, a aprovação de Deus é diferente das consequências que nós buscamos. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer, Ezequiel diz que Deus sabia o que ele ia fazer com aquele povo. Então Deus dá ordem para ele profetizar. E a profecia era ouvir a palavra. A palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti, aleluia, que neste ponto de profecia da palavra, no meio do povo de Israel, ele disse: vem Espírito do quatro ventos, assopre sobre estes ossos, para que eles vivam. E Deus já tinha dito
eu farei o meu espírito entrar neles. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: Ezequiel contemplou um renovo em Israel. Ezequiel contemplou uma restauração no meio do povo de Deus. Aleluias. Israel, aleluia, foi contemplado pela misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que esta profecia, ela não aconteceu naquele dia, mas esta profecia se aconteceu no tempo de Jesus, porque a ordem era só profetizar para ouvir a palavra. Mas quem ia pregoar a palavra, quem ia instruir o povo a palavra, quem ia soprar o Espírito Santo, Deus disse ao profeta Ageu, aleluia, Joel, no capítulo 2, 28, que ele derramaria, aleluia, do teu Santo Espírito sobre toda a carne. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluias, em Ezequiel 36, aleluias, a partir do 25, o Senhor, ele disse que ia lavar o povo com água e tirar toda a tua imundícia, ia dar para eles um novo coração e um espírito, aleluia, porque ia tirar o coração de pedra, aleluia, ia dar o coração de carne. O Senhor disse: eu vos colocarei nele o meu espírito. Ele disse, igreja amada, que ia colocar o espírito dele para que nós conhecesse a tua lei, e da tua lei nós não se desviaria nem para um lado e nem para o outro. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, aleluia, o único que podia fazer isso era Jesus Cristo. Aleluia. Ele era o que ia soprar o Ele era o que ia soprar o Espírito Santo. Ele era o que ia trazer a palavra de restauração, aleluia, para o povo de Deus. Jeremias capítulo 23, a palavra do Senhor vai nos dizer a partir do versos, aleluia, 5. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus fez uma promessa, mostrando também ao profeta esse rei novo que nasceria do rebento de Davi. Ainda ele disse, ainda ele sendo rei, ele reinará, aleluia, justamente, com justiça. O Senhor começa a dizer para o profeta Jeremias, e dizendo ao povo, aleluia, que ele seria conhecido Senhor, justiça nossa, aleluia, porque Deus ia fazer coisa extraordinária acontecer no meio de Israel. Ele já estava falando de Jesus Cristo. Ezequiel também estava profetizando no meio de Israel a Jesus Cristo. Na palavra do Senhor nos diz em João 20, a partir do versículo 19, a palavra diz que Jesus Cristo, depois de ressuscitado, agora ele entra naquela casa onde teus discípulos se encontram com medo, aleluia, em uma tarde com as portas fechadas. Agora a palavra do Senhor vai nos relatar, Jesus entra e diz, a minha paz seja convosco. E o Senhor disse, assim como meu Pai me enviou a mim, eu também vos envio. E soprou, receba-lhe o Espírito Santo, e soprou sobre ele, aleluia. Ezequiel, ele disse, vem Espírito dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que eles vivam. Lá estava Jesus assoprando sobre aqueles que iam estar de pé, aleluia, guardando ali a promessa, aleluia, para levantar um grande exército numeroso na terra. Jesus ensinou a palavra para a vida. Quem teve ouvido que ouviu, aleluia, e se arrependeu, recebeu, aleluia, o sopro, aleluia, daquele que veio pela ordem de Deus, aleluia. E a palavra do Senhor agora nos diz, esses são eles, aleluias, em Atos capítulo 2, aleluias, unanimemente orando, glorificando e aguardando a promessa se cumprir na vida deles.
eles já tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus soprou. A Bíblia diz: Jesus soprou sobre eles, receba o Espírito Santo. Aleluia! E a palavra diz que agora em Atos 2, eles são batizados. Então muitas vezes a gente recebe o Espírito, mas nós não somos batizados. Nós só recebemos para permanecer debaixo da promessa, confiando. E no decorrer da nossa caminhada, buscando, adorando, permanecendo, o Senhor agora, Ele batiza com o Espírito Santo. João disse: Ele vem e batizará com o Espírito e com fogo. Atos 2 vai dizer que eles foram batizados com o Espírito e com o fogo, porque viram como língua repartida de fogo. Então a promessa estava se cumprindo. A palavra diz em Atos 4:31, aleluia, lá estava eles novamente orando e glorificando ao Senhor. Desce o Espírito Santo de Deus mais uma vez e o enche de autoridade. Então há um tempo de Deus na vida do crente. Ezequiel profetizou para ouvir, para que nós receba. Quem ouviu, recebeu primeiro o Espírito Santo. Quem permaneceu foi batizado. Quem posicionou, recebeu autoridade. Aleluia. Então, crente, Deus retirou o povo da sua mortandade, tirou do sepulcro, colocou nele o teu Espírito. O Senhor mudou a história através do Senhor Jesus Cristo. Mudou a história do homem na terra. Agora cabe eu e você dar ouvido a esta palavra e viver esta palavra do Senhor, para que eu e você viva, para que eu e você seja restaurado, para que eu e você cresça debaixo da graça e do conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Ainda que esteja no vale, mas não ficará prostrado, porque no vale tem resposta de Deus. Amém, igreja? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus Cristo.